seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Academia BioPro. Eu sou o Lincoln Oliver e hoje eu vim te trazer 3 técnicas de storytelling aplicado aos dados para você transformar completamente as suas apresentações, e a gente vai conseguir ver ao longo desse vídeo a grande diferença que tem entre um gráfico comum que só apresenta e mostra os dados para um gráfico que mostra e que conta uma história através dessas 3 técnicas extremamente simples que eu tenho certeza que vão mudar completamente a maneira como você vê e faz uma apresentação utilizando visualizações de dados. Então, se você já está animado para mais uma aula, já deixa o seu like nesse vídeo e não se esquece de se inscrever no canal da Academia BioPro para não ficar por fora de nenhuma dessas dicas incríveis que a gente vem trazendo cada vez mais aqui para o canal. Então, no vídeo de hoje a gente vai ver como é que a gente pode aplicar o storytelling aos dados com 3 dicas muito simples aqui para a gente ver como isso pode transformar completamente aqui qualquer apresentação que você vá fazer utilizando os dados, seja no Power BI ou qualquer outra ferramenta de dashboard que você venha a utilizar. Eu tenho uma base de dados aqui extremamente simples, onde eu só tenho 2 colunas aqui, coluna de data e faturamento, e a gente vai criar um gráfico a partir dessa base aqui. E eu vou te mostrar o que eu mudaria nesses dados, nesse gráfico, para tirar a ideia de que isso fosse somente os dados expostos de maneira completamente fria, para de fato contar uma narrativa através desses dados. A gente vai ver que faz muita diferença. Pouquíssimas coisas que você faz nos seus gráficos mudam completamente a percepção daquela pessoa que está vendo e da narrativa que está sendo contada dentro daqueles dados. Então, basicamente, aqui eu tenho as 2 colunas, eu vou trazer aqui a data para o meu eixo X e o faturamento para o meu eixo Y. Eu vou abrir aqui esse gráfico para a gente ver um pouquinho melhor dele. E uma coisa que a gente consegue analisar aqui nesse gráfico muito rapidamente é que os últimos meses aqui, ó, julho, agosto, setembro, tiveram um faturamento muito abaixo do que costumava se ter aqui, tá? Então, se você olhar o gráfico friamente, se eu trouxer também aqui os rótulos de dados, fica um pouquinho mais claro que a partir de junho aqui o faturamento começou a cair. Em agosto e setembro foram os 2 piores meses do ano aí. E aí, como é que você pode pegar isso aqui e transformar em algo que passa uma ideia, uma narrativa muito mais bacana para o seu espectador, para as pessoas que estão assistindo a sua apresentação, tá? E ser mais convincente também. Primeiro, antes da gente começar com as dicas de fato de storytelling, eu vou formatar esse gráfico aqui, tá? Muito rapidamente. Então, eu vou tirar algumas coisas aqui desnecessárias. Uma das coisas aqui muito importantes para a gente de formatação é não deixar informação desnecessária aqui. Então, por exemplo, eu posso tirar esse título aqui de mês e de soma de faturamento, porque aqui em cima, no nome do gráfico, eu já sei que é a soma de faturamento por ano e mês. Então, eu bato o olho aqui, eu sei que janeiro e fevereiro são meses, então não preciso ter um título aqui me informando que isso aqui são meses. Então, posso tirar isso aqui completamente. A mesma coisa aqui para o soma de faturamento. Então, aqui no painel de formatação, vou tirar essas informações. Perfeito. Vou tirar também o eixo Y aqui, porque eu já coloquei o rótulo de dados aqui em cima. Então, se eu olho para essa barrinha em si, que é 2,3 mil, eu não preciso dessas linhas aqui apontando onde que fica o 3 mil, 2 mil, etc. E pronto. O meu gráfico já ficou bem mais limpo. E agora sim a gente vai entrar nas dicas de storytelling aqui. Eu vou te ensinar também na prática como é que você aplica isso no Power BI. Primeira coisa que você tem que focar na hora que você estiver falando aqui de contar histórias através de visualizações de dados é focar na mensagem que você quer passar dentro dos seus dados. Então, olhando para esse gráfico aqui, a análise que eu tinha apontado alguns minutos atrás é que a nossa narrativa aqui vai girar em torno desses 3 últimos meses aqui, tá? Então, que os 3 últimos meses eles não foram tão bons aqui. E aí, o que a gente pode fazer aqui? Ao invés de eu ter um título frio no meu gráfico, eu vou mudar esse título para reforçar e descrever a mensagem que eu quero passar com esses dados. Então, ao invés de colocar aqui soma de faturamento por ano e mês, eu vou vir aqui em visualizações, vou vir aqui em geral, em título, e vou mudar para o seguinte: faturamento despenca
nos últimos 3 meses. E se você quiser ainda ser mais assertivo na mensagem que você for passar, se você já tiver uma causa por trás disso, por exemplo, você pode colocar aqui também direto, por exemplo, devido a aumento de preços. Então vê que agora a gente já não está mais direcionando os nossos dados para ser algo que vai ser mostrado e completamente informativo, frio, para quem vai estar assistindo essa apresentação. A gente já está começando a colocar a mensagem, a colocar a história dentro dos visuais que a gente está criando. A segunda coisa é reforçar a mensagem com cores, destacar o que você está querendo fazer. Um exemplo de como a gente pode fazer isso aqui no Power BI é eu destacar esses últimos períodos aqui em uma cor diferente aqui da que eu tenho para os outros meses. Como eu posso fazer isso? Vamos considerar aqui que a minha meta ela é de 1.900 de venda, tá? Então, os meus últimos 3 meses, a gente olhar aqui, todos eles estão abaixo de 1.900. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou vir aqui em tendências dentro do Power BI, tá? Essa partezinha aqui do lado do painel de formatação, onde eu posso adicionar linhas. Posso adicionar linha constante, linha mínima, máxima, etc. E eu posso adicionar várias linhas aqui. A gente vai adicionar uma linha constante aqui. Então ela já apareceu aqui embaixo. Eu vou colocar ela com valor aqui de 1.900. Então ela vai ficar bem aqui no meu limite da onde eu posso ter ou não. Vou colocar ela laranja, tá? Pra gente conseguir ver ela um pouquinho melhor. Vou diminuir a transparência dela aqui para 10. E pronto, ela já está visual aqui, que eu tenho esses 3 meses abaixo ali da linha dos 1.900. E agora eu também vou reforçar as cores do gráfico. Como é que eu posso fazer isso? Antes de eu fazer isso, eu só vou fazer mais uma coisinha, pegar esse rótulo de dados aqui e colocar ele para dentro aqui, tá? Então vou vir aqui, ó, no meu painel de formatação, rótulos de dados, a posição dele vai ser interior central, que aí ele não atrapalha ali em cima pra gente, fica até menos carregado o nosso gráfico também. E agora sim, a gente vai reforçar as cores aqui do nosso faturamento. E aqui que a gente pode fazer aqui? A gente volta lá no painel de formatação, vai em colunas e aqui eu tenho a formatação condicional. A formatação condicional vai permitir que eu mude a cor aqui dos gráficos, das barrinhas ali, de acordo com uma regra específica. Se você tiver um pouquinho mais preguiçoso para fazer isso, eu vou te mostrar que a formatação condicional é muito mais fácil de fazer. Mas vamos supor que você tenha que preparar a apresentação às pressas, não quer pensar em fórmula nem nada, você pode botar aqui, ó, mostrar tudo, que ele vai mostrar todos os meses aqui, você pode colorir um a um separadamente. Não recomendo porque não vai fazer tanto sentido ao longo do tempo, você teria que rever isso aqui manualmente se você mudar cor por cor. Através da formatação condicional, deixa eu tirar aqui o mostrar tudo, vou lá para a formatação condicional, a gente pode criar uma regra. Então aqui regra, por exemplo, eu vou colocar aqui que o meu faturamento, ó, vai ter que ser com base na soma de faturamento. Se o meu faturamento for maior aqui ou igual a 0 e menor ou igual a 1.900, eu quero que ele seja vermelho. Eu vou criar uma nova regra e eu vou colocar que se ele for maior ou igual a 1.900, colocar aqui como número, aqui eu posso deixar sem nada, tá? Eu quero que ele seja cinza, então para dar um contraste ali forte no meu gráfico, tá? E olha só o que vai acontecer aqui. Vê se não está muito mais claro que o foco do gráfico, que o foco da mensagem tá nesses últimos 3 meses aqui. A gente consegue olhar para o gráfico agora e já ter uma noção melhor do qual é a mensagem que está aqui por trás, porque você reforçou com as cores aqui que o destaque da sua história está voltado para esse acontecimento aqui. E quando você olha de novo para o título do gráfico, você vê exatamente a mensagem que quer ser passada. Faturamento despenca nos últimos 3 meses devido ao aumento de preços. E a última dica aqui para você complementar mais ainda a história através dos gráficos, contar uma história através de um gráfico, é você também complementar isso aqui com texto se for necessário. Então uma coisa que a gente poderia aqui, posso pegar um bloco de texto, por exemplo, e colocar aqui, escrever devido à inflação, clientes reduzem o consumo de produtos supérfluos. A gente pode
colocar isso aqui. Posso colocar uma coloraçãozinha mais parecida com a do gráfico para dar um toque ainda mais diferente. Se ela não ficar bom, a gente pode ajustar também. Vou colocar aqui, na verdade, vou tentar colocar um cinzinho aqui. E por último, eu também vou destacar esse título aqui para um vermelho mais parecido com esse aqui. Então vou pegar o texto aqui, colocar vermelho, vou colocar em negrito, vou aumentar aqui e pronto. Então isso aqui tá muito mais informativo. Eu vou voltar para o nosso gráfico inicial e vou colocar ele aqui embaixo só para a gente fazer o comparativo. Então se eu quiser resetar ele aqui, ver no painel de formatação, os 3 pontinhos aqui, ó, redefinir tudo, ele vai voltar exatamente para o gráfico inicial que a gente tinha. E olha a diferença que você tem entre um gráfico, uma visualização que conta uma história e uma visualização que meramente informa e mostra os dados. Aqui eu consigo ver claramente, eu bato no gráfico e consigo focar no principal, na mensagem aqui. Embora eu tenha uma série de outros dados aqui, eu tenho um texto contextualizando a mensagem que eu quero passar, e quando eu olho para o título do gráfico, isso reforça a mensagem que eu quero passar para o meu público, e você complementa isso com toda a história que você quer contar, com toda a argumentação e embasamento que você tem nos dados para reforçar a mensagem que você quer passar para o seu público e destacar a ação que é necessária ser tomada para ajustar a situação, que é muito melhor do que você só apresentar isso aqui. Então essas foram as nossas dicas aqui que a gente separou para falar de storytelling com dados. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal da Academia B Pro para não ficar por fora de nenhuma novidade. Comenta aqui embaixo se esse vídeo aqui te ajudou em alguma coisa, se você vê sentido nisso aqui que a gente está falando, se você sentiu a diferença desses dois gráficos aqui, se você gostaria de ver mais vídeos como esse aqui no canal da Academia B Pro. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.